Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem especulações, embustes, sofismas, achismos de propriedade, aqui não tem nada disso. Aqui tem exegese e exegese racional. E hoje eu quero falar sobre a frustração, a expectativa e a magia. Pessoas criaram a ideia de que o Apocalipse é um livro futurístico e quando se deparam com a realidade do livro, com a verdadeira mensagem que o livro transmite, essas pessoas, infelizmente, se frustram e acabam caindo até na apostasia. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo. É muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, agradeço de coração. Se você não puder, agradeço da mesma forma. Tem também a opção do clube de membros, do PayPal e também tem o QR Code para fazer uma doação única. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página lá no Facebook, tem também o meu novo blog, o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Eu andei lendo alguns comentários nos vídeos do canal e eu me deparei com essa ideia. Pessoas me perguntando a respeito do livro do Apocalipse e o questionamento era: se o Apocalipse já aconteceu, por que foi colocado no cânon bíblico? Também tem aquela pergunta: você não está vendo tudo o que está acontecendo? Pandemia, guerras, aí a tentativa de um governo mundial, o tal do reset. Você não está vendo tudo isso? Como você fala, e afirma que o Apocalipse já aconteceu? Pessoal, é o seguinte: o Apocalipse ele foi colocado no cânon bíblico, assim como o Evangelho de São Mateus foi colocado no cânon bíblico. O Evangelho de São Mateus fala sobre o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, e nem por isso é um livro futurístico. Ele conta a história de Jesus Cristo na época, ali no primeiro século. Fala a respeito, talvez, de algumas coisas que iriam acontecer. Tudo bem, mas é um livro que conta a história daquela época. Assim como o Evangelho de São Lucas, assim como as cartas de São Paulo, assim como o livro de Hebreus, assim como o livro de Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles, todos foram escritos para a época. E eu já falei, é frustrante? Tudo bem, mas o livro do Apocalipse não foi escrito para você, ele foi escrito para os cristãos da época. São João escreveu as coisas que iriam acontecer em breve, não depois de 2000 anos. O tempo estava próximo, e esse próximo não é depois de 2000 anos, tá? É frustrante porque depois da teologia liberal, isso lá no século XIX, o sionismo cultural ele sequestrou o protestantismo e o catolicismo também. Infelizmente, muitos padres, bispos, pastores protestantes, eles compraram a ideia do sionismo. Por isso que você não vê padre falando de Jerusalém. Por isso que você viu o padre Paulo Ricardo, por exemplo, que eu admiro muito o padre Paulo Ricardo, mas falando ali do primeiro século, e ele dá um pulo da ressurreição de Cristo para a perseguição de Nero, como se os cristãos não tivessem sido perseguidos dentro de Jerusalém, como se Herodes não tivesse matado São Tiago, o maior, em praça pública, como se Tiago Menor não tivesse sido jogado do pináculo do templo, como se Santo Estevão não tivesse sido morto, apedrejado. O padre Paulo Ricardo deu um salto temporal de uma situação para outra. Então entenda o que eu quero dizer. O livro do Apocalipse ele foi colocado no cânon porque é um livro cristão, um livro
que tem uma mensagem e essa mensagem se refere à situação da igreja naquela época, tá? A situação do momento. Por isso que São João escreveu as coisas que iriam acontecer em breve, e Jesus Cristo, ele mesmo afirmou que tudo iria acontecer naquela geração. Eu já falei isso em outros vídeos. Se você está procurando uma resposta para você sobre o que está acontecendo hoje, esquece, o Apocalipse não vai te dar essa resposta. Não adianta ficar procurando ali sobre pandemia, terremoto, um governo global. Não adianta. O livro do Apocalipse não vai te dar essa resposta. Agora, se você quiser tirar do Apocalipse uma mensagem para você sobre o que aconteceu naquela época e tirar aquilo como um exemplo para você, perfeito. É para isso que o livro do Apocalipse foi colocado. Eu não entendo essa frustração do porquê o Apocalipse tem que ter sido escrito para você, para a situação do momento, agora, sobre a pandemia, sobre guerras. Eu não entendo essa frustração. Eu conheci uma pessoa há 10 anos, tá? Isso era na época do Orkut. Acho que, na verdade, há 11 ou 12 anos, tá? Na época do Orkut. Ele era calvinista. Pregava o apocalipse futurístico, e quando nós apresentamos a ele o apocalipse preterista, primeiramente ele rejeitou, assim como eu rejeitei também. Mas ao longo do tempo, ele foi percebendo que ele estava errado e o preterismo estava certo. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? A frustração. Por quê? Primeiro ele criou uma magia, uma expectativa em cima do livro do Apocalipse, porque ele se encontrava naquele livro. Ele estava participando daquilo, porque o Papa era a besta do Apocalipse, a Igreja Católica prostituta da Babilônia, enfim. Ele estava participando daquilo. Tudo por causa do sionismo cultural, que retirou Jerusalém do Apocalipse, retirou essa visão, né, de Jerusalém e colocou a Igreja Católica ali. Isso aí é o sionismo cultural, tá? Então veio a frustração e sabe o que aconteceu? Ele se tornou gnóstico. Ele foi atrás de uma religião que pudesse colocar na cabeça dele aquilo que não existia mais no Apocalipse. Ele preferiu descontar a frustração em Cristo. E isso com certeza já aconteceu com várias pessoas. E eu não entendo por quê. O cabra, ele se tornou gnóstico porque o Apocalipse não era aquilo que ele esperava. Ele rejeitou a verdade. A verdade. Quando ele viu que ele estava errado, ele rejeitou a verdade. Agora eu pergunto, por que você tem que estar dentro do Apocalipse? Por que tudo que está acontecendo agora neste mundo, né? Eu estou falando do planeta Terra. Por que tudo tem que estar dentro do Apocalipse, gente? Que ideia louca é essa? O Apocalipse, ele fala de uma cidade e não do planeta Terra. Ele fala de uma cidade que foi condenada. O Apocalipse, ele começa praticamente mostrando essa cidade e termina mostrando esta cidade, que ela foi condenada pela morte de santos, profetas e crucificou seu próprio Senhor. Ela recebeu uma condenação e ela foi destruída por causa dos crimes que ela cometeu. O Apocalipse revela isso, gente. É a Babilônia, a grande meretriz. Não tem nada de uma guerra mundial. Não tem nada disso no Apocalipse. E realmente, eu não entendo por que as pessoas se frustram tanto por causa disso. Eu não entendo, sinceramente, tá? Então o livro do Apocalipse, ele foi colocado dentro do cânon bíblico, como foi colocado também o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas também, ele conta a história daquela época. E você não tira para você uma mensagem de dentro do livro de São Lucas
para que você possa usar no seu dia a dia? Eu retiro de todos os livros na Bíblia Sagrada, mas não quer dizer que o que está ali vai acontecer. Não, já aconteceu. Eu tiro apenas a mensagem daquele livro e eu realmente trago como um exemplo para a minha vida hoje, tá? E eu também não estou entendendo essa história a todo momento. Né? Eu vejo comentários nos vídeos assim, você não está vendo a guerra, você não está vendo a pandemia, o que isso tem a ver com o Apocalipse? Por que isso tem que estar dentro do livro do Apocalipse? Por quê? Qual? Que doideira é essa, gente? Gente, olha, entenda. Esse mundo material, eu não faço parte dele. Você que é católico, tá? Agora estou falando para você que é católico. Você não faz parte desse mundo. E o que eu espero desse mundo é isso mesmo. A guerra, fome, peste, é isso que eu espero desse mundo. E isso acontece desde que o mundo é mundo. A tentativa de um governo mundial, isso acontece agora, já aconteceu antes de Cristo, depois de Cristo e vai acontecer ainda. Não tem nada a ver com o livro do Apocalipse. Antes de Cristo, Alexandre Magno tentou fazer esse governo mundial, o próprio Império Romano também, o Império Grego, o Babilônico, todos eles tentaram um governo mundial. Depois de Cristo, a mesma coisa. Vários outros impérios, reinos, eles tentaram. Adolf Hitler, né? O próprio comunismo soviético tentou fazer um governo mundial e vai continuar tentando. Porque, gente, esse mundo aqui não é o paraíso. Eu não espero paraíso nesse mundo. O que eu espero desse mundo é isso mesmo. Guerra, fome, sofrimento. É isso que eu espero desse mundo. O meu paraíso está no céu. Eu sou estrangeiro aqui, eu só estou de passagem aqui. Daqui a pouco eu vou estar lá no céu, lá. Esse é o paraíso que eu espero. Enquanto você estiver esperando paraíso aqui na Terra, você vai ter o Apocalipse como um livro futurístico, porque a todo momento você vai abrir, né, um capítulo ali, vai ler um versículo ali falando de uma guerra e vai falar, puta, acontecendo a guerra. Mas a guerra acontece desde que o mundo é mundo. Antes, né, que São João escrevesse o Apocalipse, já acontecia as guerras. Né, já acontecia, né, tudo, fome, peste, já acontecia. E iria acontecer novamente. Tá? Mas não quer dizer que o Apocalipse é um livro que vai revelar tudo o que está acontecendo no mundo agora e tudo que vai acontecer. Não tem nada a ver. O Apocalipse, ele revelou sim uma situação na época. E não vai acontecer de novo. Esquece essa história, gente. Tem católico pregando que o Apocalipse aconteceu e vai acontecer de novo, que tem um padrão, que não sei o que. Não tem. Não tem. Esquece isso. Pelo amor de Deus, você que é católico, segue o meu canal, esquece isso. Não caia nessa. Isso aí foi retirado, essa ideia aí de que aconteceu e vai acontecer de novo, não foi retirado de dentro do livro do Apocalipse. Como eu falei, São João foi muito claro, gente, muito claro no Apocalipse. Ele estava ali escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve. Breve não é 2000 anos, tá? O tempo estava próximo. Está lá escrito. O próximo não significa 2000 anos. Eu já mostrei em outros livros, né, como o de Daniel, Ezequiel, onde eles profetizaram, né, coisas que iriam acontecer, não na época deles, mas em um tempo distante. E eles escreveram, né, ó, isso aqui que eu estou profetizando não vai acontecer agora, vai acontecer, né, ao longo do tempo, ou está distante, isso aqui. Eles escreveram isso. Então, nada iria impedir São João de escrever também no Apocalipse. Olha, eu irei escrever as coisas que irão acontecer, né, séculos depois que eu escrevi isso aqui. Nada iria impedir São João. Se ele escreveu breve e não aconteceu em breve, ele mentiu e o livro realmente não é um livro canônico. Simples assim.
Então, minha gente, eu não entendo a frustração. Eu realmente não entendo a expectativa. Eu já fui, realmente, eu já fui futurista. Eu já acreditei no apocalipse futurístico, principalmente quando eu não entendia nada de teologia. Tá? Eu já acreditei nesse apocalipse futurístico e eu rejeitei o preterismo por um bom tempo. Mas eu rejeitei sem estudar o preterismo. Depois que eu parei, fui estudar o preterismo, e aí eu percebi que eu estava enganado, que eu estava conjecturando o Apocalipse em cima da minha expectativa. Eu estava tentando conjecturar ideias, porque ao mesmo tempo que eu lia ali as coisas que iriam acontecer em breve, Jesus Cristo falando que tudo iria acontecer naquela geração, eu tentava trazer aquilo para a nossa época. E eu tentava conjecturar que geração, esse breve, não sei o que, eu tentava conjecturar aquilo. Aí quando eu vi que o preterismo estava correto, que não, preste atenção. Aqui está falando de Jerusalém, não está falando do planeta Terra. Aqui está falando da cidade que crucificou o seu próprio Senhor. E aí entra o sionismo cultural, porque tudo isso que acontece hoje em dia, até o século XIX, gente, até o século XIX, o preterismo era sim, o preterismo era a principal interpretação do Apocalipse. E dos primeiros séculos também. Você pode pegar São João Crisóstomo, Eusébio de Cesareia, São Clemente de Alexandria, você pode pegar ali até aqueles que tinham uma expectativa futurística, como Santo Agostinho, São Jerônimo, eles mesmos diziam ali que Nero era o anticristo. Como eu falei, a expectativa desses cristãos ali no primeiro século não era exatamente de um apocalipse futurístico, era que o apocalipse ainda estava acontecendo. Não tinha terminado o apocalipse naquela época, porque eles ainda, né, viviam o Império Romano. E eles colocavam o Império Romano como a principal chave do apocalipse, entende? Então por isso que para eles, né, o apocalipse ainda estava acontecendo, tá? Não quer dizer que iria acontecer novamente ou que não tinha acontecido. Tanto que é um consenso unânime que Nero era o anticristo e eu não concordo com isso. Já falei. Eu não concordo com a ideia de que Nero era o anticristo. A minha visão de anticristo é a visão de São João. É a visão da apostasia. Nero nunca foi cristão. Se ele nunca foi cristão, ele não caiu em apostasia. Então Nero não poderia ser o anticristo ou não poderia estar animado com esse espírito do anticristo. O espírito do anticristo, gente, que está lá na carta de São João e é o único lugar na Bíblia Sagrada que fala de anticristo, é na primeira carta de São João. São João deixa bem claro que é um espírito que causa apostasia na igreja. Então eu não concordo com a ideia de Nero ser o anticristo, mas dentro dessa visão, que é praticamente um consenso unânime entre os padres da igreja, tá? Eu não vou falar que realmente é o consenso unânime, mas posso garantir que 80% dos padres da igreja, né, eles pregavam dessa forma que Nero era o anticristo. Né? Eles eram preteristas. Eu posso garantir isso, porque essa é uma visão preterista. Então, se esses padres, se eles tivessem uma visão futurística, era para aquele momento, e não para depois de 2000 anos, tá? Então, minha gente, realmente eu não entendo a frustração. Quando o cara se depara com um vídeo do Cris Macabeus e começa a questionar, mas então nada mais vai acontecer? Não! Nada mais que está no livro do Apocalipse vai acontecer, a não ser a ressurreição dos mortos, mas isso aí é uma outra história, não tem nada a ver com tribulação. Ah, então não vai ter o anticristo? Não, não tem esse anticristo. Ah, mas o catecismo fala do anticristo. O catecismo fala de uma impostura religiosa, de uma apostasia dentro da igreja. A mesma apostasia ali que São João narra ali na primeira carta. Ele fala que na época várias pessoas, né, caíram na apostasia pelo espírito do anticristo, várias pessoas ali saíram da igreja. O catecismo fala também que antes do advento de Cristo vai ter uma grande apostasia na igreja.
tá? Mas ele não fala exatamente que vai acontecer essa apostasia e depois vai vir Cristo. Não, fala antes de acontecer esse advento de Cristo vai ter uma apostasia da igreja que vem em forma de uma impostura religiosa do anticristo. Ou seja, do espírito do anticristo. Não precisa o catecismo especificar que é o espírito do anticristo agindo, né, nas pessoas. Fala de homens, no plural, né, homens, né, caindo na apostasia. E como eu falei, eu não entendo essa frustração, tá, gente? E a visão preterista é a visão racional, não adianta. Se você tentar trazer o Apocalipse para, né, essa interpretação futurística, vai ter que conjecturar, você vai ter que colocar ali achismos de propriedade, vai ter que colocar várias coisas que os apóstolos, eu nunca vi um apóstolo usando achismo de propriedade, conjecturando uma profecia. Eu nunca vi um apóstolo fazer isso, eu nunca vi um padre da igreja fazer isso. Até quando eles erravam tentando colocar um aspecto racional na interpretação e não uma conjectura. Então, católico, pelo amor de Deus, você que segue o meu canal, tá? Isso, você que concorda com os vídeos, com aquilo que eu explico, por favor, né, você católico, esquece essa história de que o Apocalipse é um livro que já aconteceu, mas vai acontecer de novo, ou é um livro que alguma coisa aconteceu no passado, mas tem coisas que ainda, estou se referindo à grande tribulação, coisas que ainda irão acontecer. Esquece, pelo amor de Deus, esquece. São João não escreveu isso. Não escreveu isso. Ah, mas é que ali tem que fazer uma interpretação espiritual. Tá, tudo bem. Eu concordo que tem que ter uma interpretação espiritual. Mas ela não pode, né, ultrapassar também a visão racional. Você não pode chegar e colocar ali que o breve não é breve. De que cidade não é cidade. Senão você vai... Como eu falei, abriu a porta para o apocalipse futurístico. Daqui a pouco, preste atenção, você abriu a porta para o apocalipse futurístico, em um ano você vai estar falando que o Papa é a besta do apocalipse, mesmo sendo católico. Você vai ter que começar a conjecturar as coisas. Daqui a pouco a cidade ali não é mais cidade, vai começar a ser igreja, igual o protestante faz. A mulher que viste é a grande cidade. Aí ele... Não, mas eu acho que é a grande igreja. Isso é conjectura. Então você vai começar a conjecturar. E aí não para, gente, vira uma bola de neve, tá? Isso aí não é racional. Eu nunca vi um apóstolo, eu nunca vi um discípulo, eu nunca vi um padre da igreja usando conjectura para tentar interpretar alguma coisa dentro da Bíblia Sagrada, tá? Eu nunca vi isso daí, tá bom, gente? Então, pelo amor de Deus, católico, não caia nessa, tá? De que o Apocalipse é um livro que já aconteceu e vai acontecer de novo. Não caia nessa. Ah, mas tem uma mensagem que eu posso trazer para a minha vida hoje? 10. Aí sim. Olha, sabe, tudo aqui aqueles cristãos passaram antes da destruição de Jerusalém, aquela perseguição dentro de Jerusalém, e eles morreram ali, né? Para sustentar a igreja. Eles morreram, como eu falei, né? Cada cristão martirizado, né? Para cada cristão martirizado, teve 10 pagãos convertidos, tá? Entenda, isso é lindo, maravilhoso. Então eu vou trazer aquela mensagem para mim. Eu não vou ser martirizado. Dificilmente alguém vai morrer porque é cristão aqui nesse país. Mas eu vou trazer essa ideia para mim. Eu vou trazer, né, essa expectativa de morrer em nome de Cristo. Ou pelo menos defender a igreja. Olha, aí é 10. Agora não. Peraí, aqui está falando de uma besta que sobe do mar. Segundo, né, na época de São João, era o Império Romano. Mas hoje essa besta vai ser, os Estados Unidos ou, a Rússia. Cara, velho. Para. Isso é loucura. Não adianta.
Isso é conjectura, velho. Isso é conjectura, tá? Não interessa se um santo falou isso. Não me interessa se um cristão falou isso. Não me interessa se alguém recebeu uma revelação de Virgem Maria falando isso. Não me interessa. Tá contrariando o que está escrito ali. E São João era um apóstolo de Cristo. Eu tenho que confiar 100% no que ele escreveu. Eu tenho que confiar 100% no que ele escreveu. Se eu tiver que conjecturar o que ele escreveu, então São João não era tão inspirado assim. E esse livro não é tão canônico assim, porque eu estou tendo que conjecturar o que ele escreveu, tá? Agora, a partir do momento que você tenta encontrar nas próprias escrituras uma definição para símbolos como chifres, cabeças, enfim, aí tudo bem. Você vai ter que realmente trazer uma interpretação para isso. Mas também tem que ser algo que não vá contrariar o que já existe nas escrituras sagradas. O que eles entendiam na época. O que era cabeça, o que era chifre, por que o termo fera, né, ou besta, por que isso tudo, tá? Então, minha gente, como eu falei, é frustrante para mim, né, ver alguns comentários nesse sentido. Pô, você não tá vendo o que está acontecendo hoje? Lógico que eu tô vendo, e é isso que eu espero do mundo. Guerras, a pandemia, fome, é isso que eu espero desse mundo. Paraíso tá lá no céu, cara, não tá aqui não. E o que acontece hoje, né, estou falando a respeito das guerras, fomes, já aconteceu antes e no mundo antigo também, antes de Cristo, a todo momento, o império querendo, né, dominar o mundo, isso sempre vai acontecer, gente. Não tem nada a ver com o livro do Apocalipse, não tem nada a ver com o livro do Apocalipse. Ali é um outro tipo de mensagem, tá? É um castigo que uma cidade, volto a repetir, um castigo que uma cidade recebeu. E essa cidade recebeu esse castigo exatamente porque ela matou santos, profetas e crucificou seu próprio Senhor. Todo mundo sabe qual é essa cidade, Jerusalém, tá bom? E ela foi substituída pela igreja. Essa é a mensagem do Apocalipse. Qualquer coisa que ultrapassar isso daí, aí é mera especulação e o Cris Macabeus não faz parte disso. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.